os candidatos, eu agradeço em especial. Dizer que, além do contato e do relacionamento institucional, eu tenho um carinho muito grande pelo presidente, competente, uma pessoa articulada, obstinado em favor do nosso Estado, e tenho a convicção de que a entidade está muito bem representada por Roberto Pires. Gostaria de agradecer a audiência, vocês terem vindo aqui para me ouvir. De fato, nós estamos numa eleição bastante atípica, uma eleição suplementar que todos fomos pegos de surpresa. Não só a população, que muitos ainda nem sabem que existe essa eleição por conta da falta de informação. E confesso que talvez fui protegido por Deus porque tive a ideia e a decisão de começar uma pré-campanha muito cedo. E eu comecei em março do ano passado a fazer esta caminhada e decidi pela candidatura e decidi que eu ia percorrer todo o Tocantins e conversar com 100% dos segmentos. Eu me lembro que no Ministério da Agricultura, nos primeiros dias, eu dei todos os comandos e todas as decisões iniciais e abri a minha agenda para o Brasil. Todas as entidades, de A a Z, eu recebi, inclusive por setor, às vezes algumas que têm 4, 5 entidades que representam o mesmo setor, o mesmo produto, e eu fiz questão de ouvir a todos, porque na própria CNA, quando lá estive, eu senti que o setor empresarial me ajudou muito a administrar a CNA, me ajudou demais nas conquistas que nós tivemos no meio do caminho, porque a melhor coisa do mundo é conversar com quem está com a mão na massa. Então eu saí para o Tocantins afora, ouvindo todas as pessoas, desde agente de saúde, a pessoa mais simples e mais humilde que chega à casa das pessoas, até o grande empresário, o grande produtor rural, escutando sobre as suas aflições na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública, conversando com o povo do Estado e também procurando as melhores cabeças deste país para trocar ideias. Quando a eleição suplementar foi anunciada com a cassação do governador, eu fiquei, de certa forma, um pouco assustada, fiquei alguns dias sem dormir, por ansiedade, mas tive que, então, me concentrar numa eleição onde eu iria concorrer para um mandato de 6 meses. Para quem fez um projeto de 4 anos, muito completo, com muito detalhe, com muito carinho, amor, paixão, eu tinha que resumir esse projeto em 6 meses para ser honesta com o eleitor, para respeitar a opinião pública e de não falar de projetos e programas dos próximos 4 anos, porque nós temos uma outra eleição em outubro. E desde que tomei esta decisão, eu já conhecia o meu estado, hoje conheço ainda muito mais, de norte a sul, leste a oeste, desde o povoado ao assentamento, ao distrito. Conheço não só as pessoas, os líderes, mas hoje conheço as 3 prioridades máximas do município, conheço as 3 prioridades secundárias de cada município, tudo isso gravado, anotado, num banco de dados extraordinário. E nós então ficamos, durante todos esses estudos, esse último ano de estudo, eu fiquei muito impressionada quando, em novembro do ano passado, o Banco Mundial soltou os números com relação à pobreza. E isso foi motivo de muita polêmica no país. E o Brasil, então, ficou apontado como um país com 22%, 22,4% da sua população abaixo da linha da pobreza. E, para o meu espanto, o Tocantins ficou com 55% da população abaixo da linha da pobreza. Isso significa 850 mil pessoas, mas o que é pior ainda, dessas 850 mil pessoas, 200 mil pessoas estão na extrema pobreza. Então, se tem um grupo passando dificuldades, nós temos um grupo também de tocantinenses passando fome. E essa métrica do Banco Mundial, ela é muito clara, quando você ganha por pessoa mês, você ganha, dia, você ganha $5 por dia, você está abaixo da linha da pobreza, e menos de $3 por dia você está na extrema pobreza. E decidi que todo o nosso projeto de governo ia ser construído nessa direção, um desenvolvimento econômico
e o combate à pobreza. Nós não poderíamos tratar disso separadamente, ou nós íamos desenvolver o Tocantins para um grupo pequeno de pessoas, enquanto à margem da sociedade nós poderíamos, ao final de 4 anos, ver esse grupo de pessoas aumentado. Se não é por compaixão, ou por espírito público, ou apenas por solidariedade, eu acredito que combater a pobreza e buscar essas pessoas e tentar dar oportunidade a elas, nós estamos incrementando o comércio do Estado, nós estamos incrementando a economia, porque são 55% do Estado que não compra, que não consome, que não vive e que não está inserido no mercado que nós precisamos. Nós já temos um problema da industrialização do Estado, que é justamente a pouca população que nós temos. Nós somos menores do que Goiânia, que tem 2 milhões de habitantes e nós 1,5 milhão. Então, quando consideramos que a metade do nosso povo ainda não está em condições de consumo, nós reduzimos ainda mais a nossa perspectiva de industrialização. Nós teremos que ser muito mais fortes, muito mais capazes e ousados para industrializar o Tocantins. Não é tarefa fácil. Como disse o Robertinho, marco geodésico, o sol da luz do meio-dia, isso já não é mais suficiente. Isso tudo foi muito bonito, essa poesia, no início do Estado, para estimular e chamar a atenção do Tocantins. E eu acredito firmemente que esse combate à pobreza, o desenvolvimento e o combate à pobreza no Estado, ele passa por 2 questões importantes. A primeira, a educação, e a segunda, o trabalho. Nós temos todos os números do mundo todo, onde é muito claro, de todos os lugares, que a pobreza anda muito colada, irmãs gêmeas ou siamesa, com a falta de conhecimento. Essas pessoas que estão na extrema pobreza, com certeza, a grande maioria, ninguém tem ensino fundamental completo. Com certeza, a grande maioria é analfabeto ou semi-analfabeto. Então, partindo desse princípio e dessa lógica que é constatada no mundo inteiro por todos os organismos, eu não vejo outra chave mais forte e mais preciosa do que a educação, para que a gente possa, de fato, melhorar os números e a performance dos tocantinenses. E a outra questão é o trabalho, que vem através do emprego, do autoemprego ou do empreendedorismo como os seus negócios próprios. Então nós temos que persistir no desenvolvimento nessa direção, é a minha avaliação. Quando eu falo educação, eu fico muito implicada com esses slogans que todo mundo usa nas tribunas, na imprensa, em todos os jornais, em todos os fóruns mundiais, que a educação é que salva. Mas a gente vê muito pouca gente jogando o bote salva-vida para salvar as pessoas. Apenas diz, o bote está aqui, mas ninguém joga o bote para as pessoas. E muitas morrem afogadas, o que diz respeito a uma simbologia, mas morrem afogadas, sem perspectiva, sem direcionamento, sem cultura e sem a perspectiva de crescimento. Eu acredito muito que nós precisamos fazer uma integração definitiva da educação básica com a academia, com a universidade. Nós não queremos apenas a academia como um professor que vá fazer a graduação ou a pós-graduação. Nós queremos a academia em 2 aspectos importantes. Nós queremos a academia dentro da educação básica, desde a alfabetização até o ensino médio, e nós queremos a academia trabalhando a pesquisa, a inovação e a ciência. Eu pretendo fazer do Tocantins o estado do conhecimento com base tecnológica. Todos os países do mundo que se desenvolveram, nunca se desenvolveram à revelia do Estado. O Estado tem que ser parceiro, não precisa ser pai e nem padrasto. Nós queremos um Estado parceiro, que empurre as pessoas para adiante, que fortaleça as pessoas, estimulem elas e que pegue na mão na hora de atravessar um brejo. E não que afunde você para dentro do brejo. E então, eu acredito que o meu diálogo com a universidade está muito adiantado, no sentido de que eles possam me ajudar a cuidar, desde a alfabetização até o ensino médio e o ensino superior. Nós estamos acostumados a ver um Brasil que divide por caixinhas a educação. Isso é de prefeito, isso é de governador, isso é da União, e nós não queremos essa segmentação. Nós queremos olhar
a educação como uma visão holística para que nós possamos, de fato, integrar dentro da educação um conceito mais elevado do que apenas o Fundeb, do que apenas o IDEB, do que apenas 2 matérias, 3 matérias. Nós queremos criar e formar intelectuais. Nós precisamos formar pessoas que sabem o que está fazendo, pessoas que vão progredir e gerar produtividade para o Estado. Eu acredito que a ciência, a tecnologia e a inovação, assim como fez a opção a China, ainda com Deng Xiaoping, tirou a China do zero e levou a China, com todas as suas estratégias, à 2ª maior economia do mundo. Foi exatamente através da inovação, da ciência e da tecnologia, com os seus centros tecnológicos, as suas zonas, as suas ZPS, lá não chama ZPS, não deu um branco. Não, é outro nome. Mas vamos lembrar. Com as suas zonas econômicas, tecnológicas, é que a China deu um grande boom e se transformou no que é. Então, eu tenho a convicção, a exemplo do Vale do Silício, exemplo de tantos espaços, inclusive no Brasil, especialmente em São Paulo, nós vamos transformar esse estado num estado da pesquisa, da inovação. Nós traremos para cá, a qualquer custo, as universidades melhores do país para pesquisar e vamos trazer também universidades internacionais para pesquisarem aqui. Nós temos todos os contatos, nós temos amizade no mundo inteiro e no Brasil para garantir esta condição. E quero aproveitar para dizer que todas as empresas de tecnologia que se instalarem no Tocantins terão imposto zero da parte do governo do Estado. Nós queremos... penso que o nosso desenvolvimento econômico deverá se basear em 3 pilares importantes, observando a questão da matéria-prima, do fornecimento da matéria-prima. Nós somos uns craques em produção de alimentos, nós deveremos e poderemos ser um grande produtor de minério, pois nós vamos mapear todo o estado do Tocantins. Já tive mais de 5 reuniões com técnicos especialistas e sei por onde começar, sei como vamos fazer para mapear todo esse potencial mineral do estado. Alimentos, minério e turismo vai ser um grande foco do estado. Se a indústria, que nós vamos tanto lutar por ela, vier, nós focaremos principalmente a indústria de alimentos, a indústria mineral, entre outras tantas que nós pretendemos atrair, mas com foco principal na produção de matéria-prima, na indústria que nós já temos matéria-prima. E nós temos também 3 questões prioritárias que estão em crise no Tocantins. Nós temos a questão tributária, que está afastando o emprego, afastando o empreendedor, diminuindo a expectativa dos empresários locais e tirando todo o otimismo e a perspectiva de investidores nacionais e internacionais. Então nós temos que perseguir fortemente isso. No ranking da competitividade feito o ano passado, esse ranking elegeu 10 pilares por estado para fazer esta competitividade. O ranking tinha 10 pilares, cada estado foi avaliado nos 10 pilares. Eu quero chamar a atenção do pilar máquina pública. No pilar máquina pública, nós ficamos em 27º lugar no Brasil. O custo do judiciário, o custo do legislativo, o custo do executivo e o número exorbitante de contratos e cargos comissionados. Então, nós ficamos numa posição vergonhosa que, de fato, o empresário que tem acesso a esses números não virão para o Tocantins sob hipótese alguma, porque todos querem um Estado parceiro. Nós estamos com uma burocracia muito pesada, nós não temos sistemas, mecanismos modernos de tecnologia da informação, nós precisamos modernizar o nosso Estado para que ele fique mais ágil e que possa atender melhor o nosso contribuinte. Nós temos uma crise muito forte na saúde, nós temos uma crise muito forte na segurança pública. E nós temos os meios e mecanismos para superar essas 3 graves crises que o Tocantins passa hoje. Não é só falta de dinheiro, mas principalmente falta de competência e de outros quesitos mais que requer o conjunto de qualidades de um governante. Então, essas são as minhas palavras iniciais. Eu estou um pouco perdida com o tempo. O tempo é meu. Eu imagino
que nesses 6 primeiros meses, vamos focar nos 6 primeiros meses, para que nós possamos ser honestos com os senhores e com o Tocantins. Em 6 meses, o que eu pretendo fazer rapidamente nos primeiros 100 dias. Nós estamos fazendo esse marco de 100 dias, são 180, e depois os 80 dias posteriores. Nós temos alguns impedimentos legais. Por quê? Porque nós estamos no período eleitoral, então nós não podemos licitar, nós não podemos fazer convênios, nós não podemos fazer concurso, e muito menos chamar o pessoal para o concurso. Então, nós pretendemos, inicialmente, como a coisa mais importante, equilibrar as contas do Estado. Nós devemos, na verdade, não é 1,5 bilhão como apresentou o governador interino, mas as nossas dívidas chegam a quase 2 bilhões de reais que nós temos para pagar. O grande problema é que hoje nós estamos na letra C, nas características e nos métodos e no padrão do Banco Central, nós estamos com a pior letra, que impede todo e qualquer tipo de financiamento. Isso porque também o Banco Central modificou, quando eu digo modificou, não é para prejudicar, mas as instituições vão melhorando e modernizando e apertando mais o cerco das pessoas. Assim como o Banco Mundial determinou que pobre é abaixo de $5, antes de novembro era $1. Então as instituições vão apertando e o Banco Central criou nova metodologia também para que nós possamos medir o que é um Estado eficiente, o que é um Estado sólido. Então nós ficamos na letra C, porque nós ficamos sem a poupança corrente, que é a diferença entre receita corrente líquida e a despesa corrente líquida. Nós não temos poupança nenhuma, é zero, e nós não estamos em dias com as nossas obrigações constitucionais. Então isso está fazendo com que 2 bilhões de reais estão numa prateleira, aguardando a elaboração e o nosso pedido de reavaliação para o Banco Central, para que esses financiamentos possam cair na conta do Estado, praticamente totalmente prontos para serem executados. Eu cito aqui, por exemplo, a ponte de Porto Nacional, os hospitais de Araguaína, parte do Hospital de Gurupi e também a complementação do Hospital Geral de Palmas, asfalto nas cidades, que foi aquele trabalho da Assembleia de 1 milhão por cada cidade, as estradas inacabadas, o Prodoeste, que está na cidade de Pium, que é o maior projeto de irrigação do BID na América Latina, estamos em vias de perder, só não perdemos porque o BID está louco para emprestar, porque senão nós já tínhamos perdido. E a estrada do Jalapão está todo incluído nesse pacote de 2 bilhões, então cabe a minha tarefa fundamental de equilibrar as contas públicas, fazer essa poupança corrente, pagar as obrigações constitucionais, pedir imediatamente ao Banco Central que faça uma reavaliação das nossas contas. Claro que nós temos métodos de fazer uma simulação para não passar vergonha quando chegar lá, então nós vamos fazer uma simulação rapidamente para pedirmos oficialmente a reavaliação e a classificação do Estado. Por onde começar? Nós precisamos economizar. Nós ainda temos em torno de nós gastamos 600 milhões de reais por mês, então até multiplicando isso por 6 meses, nós temos que reavaliar todos os nossos contratos. Nós estamos com o Estado inteiro terceirizado, praticamente todo o Estado em consultorias e terceirização. Quero registrar aqui o sistema prisional. Hoje ele custa para o Estado R$4.000 por preso, e nós, fazendo com o próprio Estado, nós vamos gastar R$2.200. Nós estamos com uma empresa que faz, terceirizada, que faz a vistoria de carros, totalmente desnecessária. O Detran consegue fazer isso com tranquilidade e nós estamos terceirizados. Enfim, é uma multidão de terceirização e que está engolindo o nosso orçamento. Nós tivemos apenas esse ano o pagamento de mais de 200 milhões de reais de restos a pagar, de contas antigas e velhas,
que não estavam previstas no orçamento do Estado. Eu pretendo, no primeiro dia de governo, estabelecer por decreto um caixa único, onde todos os pagamentos, todas as compras passarão pela Governadoria do Estado. Eu quero assumir essa responsabilidade. Se der errado, eu quero ser responsável. E se dar certo, eu quero que vocês me aplaudam. Eu quero assumir essa responsabilidade. Eu fiz isso no Ministério da Agricultura, um gigante de um orçamento de mais de 11 bilhões de reais, executado em 2015, que eu realizei, e 2016, e nós conseguimos, com 11 mil servidores no Brasil todo, com várias unidades gestoras desnecessárias, um ministério gigante, um ministério obeso, e nós, em 100 dias, nós conseguimos reverter, porque o ministério gastava 80% com a atividade meio e 20% com a atividade fim, com um gigantismo enorme, revoltante, que merecia um espaço no Fantástico para ver o abuso do poder público sobre as pessoas. Às vezes não intencional, mas a máquina vai se agigantando, agigantando, e as pessoas não veem. Ministros são trocados a cada mês, ninguém tem solidez, ninguém tem consistência, não existe metas de trabalho, não existe nenhum planejamento. Então, isso não só na agricultura, mas em todos os ministérios, vocês podem ter certeza que está tudo do mesmo jeito. E aqui no Tocantins, como centralizei no Ministério da Agricultura, nós vamos também fazer esse caixa único e uma avaliação rigorosa de todos os gastos. Eu pretendo economizar até o final do ano em torno de 500 milhões de reais para que nós possamos colocar o Tocantins na letra B rapidamente, para nós colocarmos a mão nos 2 bilhões e começar a ativar a nossa economia. E eu acredito que nós conseguiremos. E ainda tem um ponto positivo. Nós começaremos a receber o dinheiro da Lei Candir, que deve dar em torno de 50 milhões por mês, e que até o final do ano, se tudo correr bem, nós estamos em Brasília com todas as informações correndo atrás para saber que dia paga, mas o total do nosso crédito é de 2 bi e tanto, quase 2 bi e 200, e que já foi proposto um parcelamento, e nós então vamos contar ainda com essa complementação, se não houver mudança no governo federal, para que a gente possa melhorar rapidamente essas duas questões. No que diz respeito à saúde, o que pode ser feito em 6 meses ou em 100 dias? Nós vamos fazer o mutirão das cirurgias com uma questão inovadora. Nós vamos pagar a produtividade para os profissionais da saúde. O SUS tem uma tabela, permite esse pagamento, e nós, na iniciativa privada, sabemos o que acontece quando alguém recebe o seu salário fixo e quando alguém recebe o fixo e mais um plus por produtividade. Então, operou, recebe, operou, recebe, operou, recebe. Então, são 6 mil cirurgias que nós queremos usar uma estratégia de limpeza total da fila e prosseguir com essa metodologia de produtividade. Nós temos uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado na saúde, no que diz respeito à folha de pagamentos, que é assustadora. Assustadora. De todo o recurso da saúde, nós investimos 23% na saúde. Não é um percentual pequeno, é muito acima do que pede a Constituição. Mas, desses 23% gastos na saúde, 90% está comprometido com mão de obra. Só sobra 10% para tudo, desde o lençol, a alimentação, a limpeza, a seringa, a injeção, o comprimido, a sutura, tudo. Só tem 10% para fazer o custeio da saúde. Então, nem se fosse a Mulher Maravilha conseguiria administrar um orçamento dessa forma. E no resto dos estados do Brasil, a média dos melhores está entre 60 e 40. 60 com mão de obra e 40 na gestão. Então nós temos que tentar reverter isso numa refundação da saúde, numa atitude corajosa, que não pode ser só da governadora, tem que ser uma atitude corajosa das instituições, de todas as instituições públicas e privadas, no sentido de refundar a saúde no Tocantins, para que nós possamos voltar ao ritmo normal. Poderia falar horas aqui sobre a folha de pagamento na saúde, que vocês iam embora com uma certa depressão. A segurança pública, que é um quesito gravíssimo no Estado,
nós estamos de fato com um baixo número de efetivos, mas nós temos mecanismos que nós estudamos com afinco, como fazer, como contornar o não concurso público, como fazer por não efetivar o concurso público agora, que está em curso, já com problema na justiça. Enfim, eu sou a favor do concurso, acho que o servidor concursado, eu não sou contra, eu acho que nós podemos implementar mecanismos que podem melhorar muito a performance do servidor concursado, mas diretamente ligado à segurança pública, eu vou usar um instrumento do banco de horas. O banco de horas já é executado em alguns estados do Brasil com muito sucesso. Mesmo independente de não ter eleição, não foi uma opção para o concurso e resolveram fazer o banco de horas. O que significa o banco de horas? Um policial militar ou civil trabalha 12 horas e folga 36 horas. Então, nessas 36 horas, existe a lei que abre espaço para recontratá-los, é voluntário, óbvio, mas de acordo com a quantidade de horas que trabalham, eles vão receber de acordo com o seu salário, dividido por 30 dias e dividido por horas. Então eles estão muito entusiasmados, porque nessas 36 horas eles fazem bico em vários lugares e nós vamos convidá-los para fazer bico no governo, no estado. Nós temos 46 cidades sem um policial militar, nós temos 50 cidades sem delegados de polícia. Então eu acredito que o banco de horas vai ser da maior importância para nós suprirmos a quantidade do efetivo. Vou dar um exemplo na cidade de Araguaína. Lá tem o 2º Batalhão da Polícia Militar e aqui é o 1º Batalhão da Polícia Militar. 49% dos policiais militares estão em Palmas. E Palmas, o 1º Batalhão, cuida de 286 mil habitantes. E o 2º Batalhão de Araguaína cuida de 282 mil habitantes. É praticamente idêntico a quantidade, sendo que aqui tem 49% dos militares e em Araguaína 11% do efetivo do Estado. Então há um desequilíbrio muito grande entre os batalhões, uma falta de gestão profunda e temos quase 700 policiais em desvio de função, temos uma quantia exorbitante na Casa Militar. A Casa Militar é um espaço de proteção física do governador e de toda a sua família. Nós temos 200 policiais, 220 policiais na guarda pessoal do governador. E nós não precisamos, não moramos no Iraque, não moramos na Coreia do Norte, nós moramos no Tocantins. E eu não vou precisar deste exagero, mesmo porque eu vou ser uma governadora super querida e amada. Vou ser protegidíssima. Nós diminuiremos. Tem muito policial militar que virou guarda de prédio. Um policial militar ganha mais de 5 mil e todos nós sabemos que um guarda, uma segurança privada, custa em torno de R$ 1.800. Então nós estamos pegando policiais treinados que têm um salário razoável e colocando ele em lugar inadequado. Ainda mais um detalhe, nós temos mais ou menos 500 policiais militares que estão no serviço burocrático, em almoxerifado, em computador, mexendo com papel. Eles foram treinados para a rua. E nesse espaço, nós vamos abrir a possibilidade real do primeiro emprego para os jovens da escola pública que nós queremos empregar, pagando em todas as regras do primeiro emprego. Então, apenas com isso, colocando os policiais e devolvendo eles aos quartéis, tirando os policiais do serviço burocrático e fazendo o banco de horas, vocês podem ter certeza que nós daremos e faremos uma reviravolta na área de segurança pública. Pretendo inicialmente fazer uma campanha muito forte contra as drogas, que está destruindo as famílias do Estado. Se vocês pudessem ter andado comigo como eu andei, vocês iam ficar horrorizados com a insegurança que está no interior, na zona rural. As pessoas estão simplesmente apavoradas, desesperadas. Aquela coisa de porta de rua, de você colocar as cadeiras na calçada para conversar no final de tarde, de noite, não existe mais no Tocantins. Se sentar na porta é assalto na hora. Pessoas que estão vivendo prisioneiras dentro de suas próprias casas. Está em estado de calamidade pública. Assassinato de jovens no Tocantins é um dos 3 piores do Brasil. Nós estamos com quase 10 indicadores piores proporcionalmente do que o Rio de Janeiro. Crimes, feminicídio,
Assassinatos contra a mulher, nós somos os campeões. Estupros, uma coisa pavorosa, principalmente em Palmas, Araguaína e Gurupi. Então, nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas acredito que nesses primeiros dias, nesses 100 dias, nesses 6 meses, nós temos como melhorar bem determinados setores que estão em dificuldade. No que diz respeito à educação, nós temos 50% dos nossos jovens estão abandonando o ensino médio. Isto é uma desgraça para o Estado e para o país. É o jovem desistindo do seu futuro, desistindo do sucesso, desistindo do progresso, desistindo de uma carreira. Isso é a maior sinalização de um Estado que caminha para a mediocridade, que caminha para indicadores vergonhosos, como tem alguns estados por aí que há séculos têm a sua população com indicadores péssimos. E nós não permitiremos que isso aconteça. Se nós não formos competentes para resolver problemas do Tocantins com 1,5 milhão de habitantes, imagine quando esse estado tiver 5 milhões de habitantes. Então, a classe política não pode receber e aceitar um diploma de incompetência. Nós temos pessoas valorosas, maravilhosas no Estado e que têm força moral para virar esse jogo. Então, nós vamos buscar esses jovens, nem que seja pelos cabelos, pela camisa, puxando, arrancando onde tiver, e não vamos desistir das pessoas. Não serei uma governadora de poucos. Eu quero ser uma governadora da maioria. Vou buscar as pessoas, não aceito a exclusão, não aceito deixar as pessoas à margem da oportunidade. Os jovens serão meu foco. Nós teremos a Secretaria da Nova Geração, onde nós teremos todos os programas de bolsa universitária. Quero fazer parceria com o setor privado, mas nós vamos entrar com dinheiro, não é parceria só de boca. O Estado vai fazer um fundo para que nós possamos aumentar as bolsas universitárias, recriar, porque não existe mais. Nós investiremos no primeiro emprego, nós investiremos no estágio remunerado, nós queremos fazer o poupança jovem, nós vamos chegar ao ponto de dar uma merenda escolar decente. Porque muitos desses vão para a escola para comer, não vão para a escola para aprender. E o governo do Estado do Tocantins está alimentando os alunos com merenda escolar apenas por 1 semana. São 3 semanas desses alunos sem merenda escolar. Só esse ano eu visitei 100 cidades. 100 cidades antes da campanha, antes da cassação do Marcelo Mercado. Eu visitei 100 cidades, de 15 de janeiro para cá. Nós não temos merenda escolar. As crianças estão desmaiando na aula com fome. As que vêm do interior, da zona rural, com estradas horríveis, vêm sacolejando, passando horas com fome, chega na escola, tem um copo de leite e às vezes uma bolacha. Eu não conheço estado nenhum do Brasil e do mundo que tenha quebrado porque deu alimento de qualidade para a sua juventude. O que quebra o estado é a pouca vergonha e a roubalheira. Nós vamos alimentar os nossos alunos. E não importa que eu use qualquer estratégia, podem me chamar do que quiser, eu usarei todas as estratégias para voltar essas pessoas para a escola. Quero chegar ao ponto das meninas que abandonam a escola, muitas meninas pela gravidez, pelo bebê que chega antes da hora, que chega sem planejamento. Nós, em toda demanda de escola estadual, nós vamos fazer uma sala de aula virar creche, para que ela volte para a escola. Nós temos que ser incisivos, definitivos no que diz respeito ao conhecimento. Estado do conhecimento, com base tecnológica, não se faz com conversa fiada. Faz-se arregaçando as mangas e trabalhando. Então, eu acredito que esses pontos são os mais incisivos e deixo agora à disposição de vocês para as perguntas. Nós recebemos algumas perguntas. Eu vou pedir no final. Eu tenho 2 perguntas aqui formuladas. E passaria a senhora. Essa foi dirigida por Tiago Ferreira. Qual o seu pensamento com relação às compras governamentais como instrumento de